Método PEPS é o exigido pela Receita, é o que vai lá no DRE. Eu vou mostrar no fim da aula para vocês o que é um DRE. E é o melhor método para produtos perecíveis e de grande rotatividade. Vamos para o próximo. É o método UEPS. Ele é basicamente o oposto do primeiro, né? O último a entrar é o primeiro a sair, né? Então, nessa metodologia, o CMV é calculado a partir da compra mais recente. Tá bom, pessoal? Isso não necessariamente quer dizer o produto mais recente é o que vai sair. Pode entregar o produto mais antigo, mas pode se contabilizar o preço mais recente, né? Eu acho que isso não influencia tanto assim na entrega do produto, mas eu vou demonstrar para vocês algumas situações em que é importante o mais recente sair. Então aqui estou utilizando o mesmo exemplo, as mesmas datas, os mesmos números, tá bom, pessoal? De um estoque de 900 parafusos, dos primeiros 500 comprados a R$2, depois os 400 comprados a R$1,80, tá bom? Então, né, nesse cálculo aqui, qual foi o mais recente? Vamos ver a data aqui, foi os 400 parafusos a R$1,80. Então, é esse preço aqui que vai sair. Isso quer dizer que, nessa situação, vendeu-se o parafuso mais barato, porque é assim que foi aplicado. Pois não? Me chamaram aí? Desculpa, eu estou conseguindo entender. Professor? Ui, pois não. Então, tipo assim, esses dois métodos, eles são ligados ao valor do produto, no caso? Isso, exatamente. É custeio. Quanto que esse produto custou para sair do estoque, tá bom? Tá bom, tá bom. Aqui, ó. Custo de mercadoria vendida, né? Quando você vende a mercadoria, quanto que ela custou para você, tá bom? Então, são sempre métodos de CMV, de custo de mercadoria vendida, tá bom? Então, neste caso aqui, os 300 parafusos, que foram vendidos a R$ 2,65, custaram R$ 1,80 cada produto, custaram R$ 450 no total essa venda. Tá bom, pessoal? Qual que é a aplicabilidade disso? Onde que a gente utiliza, né? Aqui, ó, ele é o inverso do PEPS. O PEPS é primeiro entra, aqui é o último que entra, tá bom, pessoal? Então, aqui é a aquisição mais antiga do estoque, no PEPS, e o EPS é a aquisição mais recente do estoque, tá bom? Precisou fazer uma compra para reposição de estoque. E essa compra que ela fez foi muito acima do estoque. Quando ela for repor o estoque usando da metodologia do PEPS, ela não vai ter tanto dinheiro assim para repor o estoque dela, porque vamos aqui no nosso exemplo. Na verdade, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir uma planilha do Excel aqui para a gente fazer uma simulação no Excel. Deixa eu abrir aqui, tá bom, pessoal? Para a gente fazer uma simulação aqui. Para eu demonstrar qual que é essa proteção da empresa quando tem uma flutuação muito forte. Vamos dizer... Deixa eu espelhar aqui. Área de trabalho mesmo. Vamos dizer que eu sou um sacolão. Eu trabalho com commodity.
O que é commodity, professor? É tudo que vem da terra, né? Tudo que é natural, inclusive o petróleo. O petróleo também é um commodity. O açúcar, o feijão, as frutas, verduras, legumes, enfim. E o commodity também está atrelado ao valor do dólar, né? Então, tem diversas variáveis em relação a isso. Então, o commodity torna-se muito suscetível das variações de mercado, de preço. Tanto é que a gente vê que vira e mexe aí o feijão explode para R$ 10 o saquinho de 1 quilo, enquanto o preço normal dele é R$ 4. Vira e mexe acontece isso e muito rápido. De uma semana para outra, esse preço explode. Por quê? Porque ele é muito suscetível a esse tipo de variação do mercado. Então, vamos supor aqui da quitanda do professor Felipe. Nessa quitanda do professor Felipe, ele comprou compra de 20 quilos de tomate a, não sei, R$ 1 o quilo. Vamos pôr em 20 aqui para dar um quebradinho. R$ 1,20 o quilo do tomate que o professor comprou. Deixa eu pôr uma data aqui para a gente conseguir colocar o método em prática, né? Isso foi, sei lá, no dia 2 dos que 30 quilos de tomate por, sei lá, explodiu o preço, foi para R$ 2,10. Coisa de uma semana depois, no dia 9/5. Depois teve uma venda. Esse método que eu estou utilizando aqui é muito parecido com o fluxo de caixa também, tá, pessoal? A gente também vai aprender, tá? Depois ele teve uma venda, sei lá, de 5 quilos, um exemplo. Aí, aí essa venda de quilos de 15 quilos de tomate foi a, não sei, R$ 5 o quilo do tomate, vai. Porque tem muita perda, né? Quitanda, esse tipo de coisa tem muita perda. Isso foi no dia 10 de maio do 5. Como fazer esse cálculo aqui para o pessoal? Pessoal, se eu for fazer no método PEPS, eu vou fazer. Deixa eu tirar esse quilo aqui, porque vai atrapalhar na hora de eu fazer a fórmula, tá? Então a gente sabe o que é quilo aqui. Se eu for fazer pelo método PEPS, vamos ver no nosso slide lá. Aqui a gente está vendo que a gente pega o preço mais antigo, certo? Então, o custo daqui vai ser esse, que é o 5. Então, vamos colocar aqui, ó, igual o 5, que foi a saída de estoque, vezes 1,20. Foi R$ 6 o custo. Vamos fazer o EPS aqui, ó. Aqui a gente calcula pelo último preço, certo? Então, vai ser igual a esse preço de venda vezes os 2,10. Quase dobrou o preço, né, pessoal? Porque, de fato, o preço quase dobrou, né? Isso aqui, eu estou fazendo uma simulação com um produto. Esse preço aqui quase dobrou e um produto
Imagine essa diferença em centenas, milhares de transações por dia ou por semana. Imagine o impacto disso aqui, do seu custo de compra, quase dobrar em uma semana. O impacto disso nas contas de um comércio pequeno. Será que o cara vai ter um capital de giro para segurar essa bronca? Isso aqui é totalmente tangível, tá, pessoal? Isso aqui acontece, corriqueiro dentro das empresas que trabalham com commodity, tá, pessoal? Então, o impacto disso aqui nas contas da empresa vai ser muito grande, de uma semana para outra, do que ele gastaria, vamos supor, vamos multiplicar isso aqui por 1000, que seria uma conta mais exata para uma semana, né? Aqui, vezes 1000, que é uma extrapolação para o estoque total, tá bom, pessoal? E aqui vai ser isso aqui vezes 1000. Numa semana o cara gastou 6 mil reais para repor o próprio estoque. Na próxima semana ele vai gastar 10.500 reais para repor o próprio estoque. Esse tipo de flutuação, se você utiliza só o método PEPS, você fica desprotegido. Porque numa semana você gastou 6 mil, na semana seguinte você vai gastar quase o dobro, mas a sua mercadoria que você vendeu, que está em estoque e está vendendo, está no preço antigo. Então você fica desprotegido de da alteração muito forte de estoque. Quando você faz pelo EPS, você está sendo extremamente conservador. Então, na hora que o produto aumentou, você aumenta ele automaticamente para se resguardar. É claro que eu dei esse exemplo aqui do Maquitanda porque é um produto de commodity que ele é altamente suscetível a esse tipo de situação. Mas a gente pode propor aqui produtos que são atrelados ao dólar. Também tem essa flutuação muito rápida, muito ríspida, e também vai ter a mesma situação. Então, às vezes, para você repor o seu estoque hoje, você vai gastar muito mais do que custou para repor o estoque ontem. Quando você usa o método UEPS, você fica um pouco mais protegido, porque o seu estoque vai dar a saída no preço de custo atual, não no preço de custo da semana passada ou do mês passado. Então, para você repor o seu estoque agora, você vai conseguir repor pelo método WEPS muito mais fácil o seu estoque do que se você vendesse pelo método PEPS. Mas é claro que isso tem diversos fatores a ser levado em consideração. A sua concorrência também está utilizando esse método, porque não adianta hoje em dia você usar o método WEPS, cobrar muito mais caro do seu cliente e a concorrência não utilizar esse método de você esvaziar a sua loja de clientes. Não adianta. Também não vai ter resultado, não vai ter fruto, né? Dessa metodologia, esse resultado. É por isso que o WEPS ele é extremamente aproveitável, mas ainda assim tem que ser levado em consideração, tá? Mas ele não é um método aprovado pela Receita Federal, tá bom, pessoal? Então, para a Receita, vocês têm que usar um PEPS e não tem ideia. É claro que você pode utilizar o WEPS numa outra situação, né? Uma outra situação que pode ser utilizado do método WEPS. Você tem um produto perecível que ele precisa viajar um longo período, que ele precisa aguentar mais tempo num determinado período, enfim. Ele precisa ter uma data de validade maior no seu cliente final. Aí também você utiliza o PEPS novamente, o EPS novamente, porque o EPS é o produto mais novo que está no seu estoque, vai ser desovado, vai ser vendido. Então, se eu estou vendendo o meu produto para uma revenda que não tem um fluxo tão grande assim de venda, eles precisam ter uma data de validade maior para ter um estoque mais robusto lá.
Então, você usa o método EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, você vai enviar esse produto para o seu cliente com mais data de validade, com mais tempo para ele trabalhar com esse estoque. Também é uma das hipóteses, tá bom, pessoal? Mas como dito aqui, ele não tem valor legal. Ele pode ser utilizado só para fim de gestão, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo? Querem que eu explique de novo? Bem, quem cala consente. Vou seguir aqui, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, me chamem aqui. Deixa eu ver se no chat alguém falou algo importante. Acho que não, né, pessoal? Tudo tranquilo. Então, vamos lá. E, por último, o método de custeio médio, que é mais ou menos um meio termo entre os dois. Tá bom, pessoal? Dentro do custo médio, vem da conotação estatística mesmo, né? Médio de média ponderada, de você somar tudo e dividir pelos custos, né? Não tem muito segredo, né? Aqui, ó. Médio de todo o estoque. Não utiliza só o primeiro que entrou ou só o último que entrou. Utiliza tudo que tem em estoque para tirar o custo de mercadoria vendida. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, é o mesmo exemplo, os mesmos números, as mesmas datas. Como que eu faço o cálculo? Eu faço o cálculo total de estoque para depois dividir pelas mercadorias vendidas. Então, eu somo quanto custou os 900 parafusos em suas respectivas, em seus respectivos valores. Posteriormente, eu tiro só dos 300 produtos vendidos, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Aqui foram 500 parafusos a R$2, 500 vezes 2. Aqui foram 400 parafusos a R$1,80, 400 vezes 1,8. Dividido por 900, que é o custo total do estoque. Tá? O custo total não, a quantidade total de estoque vezes 300 que foi o vendido. Então, vamos recapitular. 500 parafusos a R$2. Isso vai dar R$1.000, certo? Então, nessa primeira compra aqui, foram R$1.000 de estoque. Mais 400 vezes 1,8. Deixa eu fazer a continha aqui, que o professor não está muito bom de conta de cabeça, não. R$720, claro. Então, aqui foi R$1.000 de estoque, mais 720 de estoque, dividido pelo valor, pela quantidade total de estoque. Então, o custo unitário médio aqui vai ficar R$1,90 e alguma coisinha, né? R$1,90 e pouco, vezes 300, que vai dar os 573,33. Vocês podem ver que, na média, aqui, o custo de mercadoria vendida pelo método de custo médio ficou no meio termo. Vamos dar uma olhadinha? Ó, a primeira conta deu R$600, que foi o custo do primeiro a entrar, do estoque lá atrás mais caro, certo? No UEPS ficou em 540, porque foi o custo do mais recente, do último a entrar, que foi o custo de 1,80. E no custo médio deu 573, por quê? Porque foi uma média dos dois. Então, nesse caso aqui, nesse método, ficou... Cada parafuso vendido saiu por R$1,90 e alguma coisa, porque é o custo médio entre os dois. Tá bom, pessoal? Esse método, ele ignora da relevância temporal do estoque, então ele não é muito praticável com produtos perecíveis ou em estoques que tem uma rotatividade muito grande, ou para produtos que tem uma flutuação muito grande do preço de mercado. Ele não tem aplicação. Tá bom, pessoal? É um método, é o meio termo entre os dois métodos e suaviza a
flutuação brusca. Foi como eu disse para vocês, para se ponderar quando se usa o método UEPS. O método UEPS é o do último, né? Então, quando você tem um produto que sobe muito o preço de uma semana para outra, quando você utiliza o método UEPS, o seu preço vai ser diretamente proporcional ao aumento. Se o produto aumentou 50%, você vai automaticamente repassar 50% disso para o seu cliente. Para a questão de gestão, isso é ótimo, mas quando você vai fazer uma análise de concorrentes, isso pode ser prejudicial. O seu concorrente pode não estar utilizando da mesma metodologia e ele pode roubar os seus clientes, porque você está cobrando muito caro. Você está cobrando integralmente o custo que você recebeu, o reajuste de custo que você recebeu. Quando você usa desse método de custo médio, você vai repassar uma parte desse custo. Pode ser 80%, pode ser 60%, pode ser 30%, mas você vai repassar uma parte desse custo para o cliente, não todo. Mas como que eu aplico isso na empresa, o professor? Tem um método certo? Tem uma conta matemática, uma fórmula matemática certa que me explique quando que eu devo utilizar cada tipo de método? Não. Isso aqui vai do feeling do gestor, tá, pessoal? Porque aqui, quando a gente fala de método de custeio, estamos falando só de custo, tá bom, pessoal? Quando a gente fala de preço de venda de mercadoria, já é um outro tipo de análise que requer de muitas outras variáveis além do custo. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente vai vender um produto, existem das variáveis mercadológicas, de microeconomia, de marketing, de público-alvo, de concorrência, de preço, praça, produto, promoção, que está dentro do marketing, né? Como é que você trabalha com o seu produto, como é que você interage com o seu cliente. Então, quando se fala de método de precificação de venda, é uma coisa. Agora, de precificação de custo, são esses os principais métodos para venda de mercadoria, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é voltado para comércio, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Compreenderam os dos conceitos? Professor, eu só tenho uma dúvida em questão da conta mesmo, do custo médio. Pois não. Esse 300, ele vai depois que dividir por 900? Ou você primeiro multiplica por 900? Não, você aqui tá a ordem certinha, tá, pessoal? Aqui, se vocês colocarem essa conta, essa formatação numa calculadora científica, vai dar o resultado certinho, tá, pessoal? Porque aqui, ó, a gente multiplica da primeira compra de parafusos, então é 500 parafusos vezes 2. Depois a gente faz a conta da segunda aquisição de estoque, de 400 vezes 1,80. Não pode misturar, não pode bagunçar isso aqui, porque senão dá errado. A gente vai ver que o total de estoque que a empresa tem é 1.720. Então, esse é o total de estoque, 1.720, que é o resultado dessa conta aqui, para descobrir o valor unitário de cada produto. Então, você precisa dividir o custo total do estoque pelas unidades totais do estoque. O estoque tem total 900 parafusos. Então, precisa ser nessa ordem aqui, tá bom? Sempre que na prática, se você colocar isso aqui numa calculadora científica ou numa célula do Excel, a ordem dos fatores não altera o produto, matematicamente. Mas é importante a gente saber certinho qual que é a ordem para compreender melhor o funcionamento, tá? Primeiro por 900 ou multiplicar primeiro por 300.
matematicamente não tem diferença, mas no método pelo de pelo número de, de unidades vendidas, tá bom? Compreendeu? E esses métodos dá para fazer com mais de 2 compras? Ou Ah, somente duas? não, com certeza, com certeza. Isso aqui eu vou propor exercícios para vocês que a gente vai fazer com mais de 2 contas e vocês vão ver que eu vou meio que desenhar um fluxo de caixa para vocês e vocês vão fazer todo esse custeio para mim, tá bom? Vai, vai ter mais de 2 compras, vai ter mais de uma venda, daí a gente vai ver como é que isso procede, tá bom?